Olá, boas-vindas ao Positivo e Próspero. Que bom ter a companhia de vocês aqui com a gente, buscando mais harmonia, mais prosperidade. Podem chegar, sintam-se em casa. É sempre ótimo estar junto nessa jornada. Bom, a gente está continuando nossa exploração, né? Aquele mergulho na obra do Napoleon Hill, o Think and Grow Rich. Estamos agora entrando no capítulo 7. É uma parte bem importante do livro. Isso mesmo. O título original é Organized Planning. E tem um subtítulo, né? The Crystallization of Desire into Action. The Sixth Step Toward Riches. Exato. A gente pode traduzir como planejamento organizado, a cristalização do desejo em ação e, claro, o sexto passo rumo à riqueza. Perfeito. E olha, como esse capítulo é bem denso, tem muita coisa. Muita informação rica, né? Exato. Decidimos dividir. Então hoje a gente está na parte 2 do capítulo 7. Isso. E para quem está chegando agora, é uma boa ideia talvez ouvir a parte 1 antes, sabe? Para pegar o contexto direitinho desse sexto passo. Com certeza. Na parte 1 a gente falou bastante sobre ter planos práticos definidos e também da aliança Mastermind. Aquela união de mentes, né? Trabalhando juntas. Isso. Hoje o nosso foco vai ser mais em como aplicar isso, especialmente para buscar aquela posição ideal no trabalho, sabe? E como vender os próprios talentos de forma eficaz. Vamos fundo nisso. Vamos sim. A gente vai abordar as estratégias que o Hill sugere para conseguir o trabalho que a pessoa realmente quer e também a visão dele sobre a relação empregador-empregado, que era bem avançada para a época. Ah, interessante. E tem mais. A fórmula QQS para avaliar e entregar um serviço de valor, as armadilhas, né, as causas do fracasso que ele identificou e, claro, a importância da autoanálise. Nossa, bastante coisa. Gente, é bem mais estratégica. Ele dá um roteiro com 7 passos. 7 passos. Ok. Primeiro, decidir exatamente o tipo de trabalho que se quer. Ele até fala, se não existir, pense em como criar. Uau, proativo mesmo. Muito. Segundo, escolher bem a empresa ou a pessoa para quem se quer trabalhar. Terceiro, estudar essa empresa a fundo. Políticas, pessoas, chances de crescer lá dentro. É um dever de casa importante, né? E depois de olhar para fora. Aí o foco volta para dentro. O quarto passo é essa autoanálise. Bem honesta, sabe? Quais são meus talentos? O que eu sei fazer bem? E o ponto-chave. O que eu posso oferecer? Que valor eu trago? Ideias, serviços? Entendi. Mudar o foco do pedir para o oferecer. Exato, esse é o quinto passo. Esquecer a ideia de pedir emprego. O foco é no valor a entregar. Daí, sexto passo. Preparar um plano. Detalhado, claro, bem apresentado. Ele recomenda por escrito, talvez até com ajuda profissional. Um plano de valor, então. Isso. E o sétimo passo. Apresentar esse plano para a pessoa certa. Aquela que decide na empresa. Faz todo sentido. A pessoa não chega como mais um candidato, mas como alguém que já pensou em soluções, que traz valor, quase um empreendedor buscando uma parceria, né? Exatamente essa postura. É fascinante essa ênfase na preparação, na demonstração de valor. O Hill dizia que isso podia exigir mais no começo. Mas, economizaria anos de carreira depois. É sobre tomar as rédeas, planejar. E aí ele entra num ponto que, nossa, para 1937 era bem visionário. Essa mudança na relação entre patrão e empregado. Sim. Ele falava da transição da lei do ouro, tipo, quem tem o dinheiro manda, Certo. para a regra de ouro. Tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado. Uma mudança de paradigma mesmo. Total. Ele via a relação de trabalho mais como uma parceria. E não só de 2, mas de 3. O empregador, o empregado e, olha que interessante, o público. O cliente? O público como parte central. Isso! Porque, no fim, os dois, empregador e empregado, trabalham para servir bem esse público. O sucesso depende disso. E ele usa exemplos da época para mostrar isso, né? Usa vários. Fala das ferrovias perdendo clientes por serviço ruim, dos bondes sendo trocados por ônibus com motoristas mais simpáticos, dos bancos que, depois da crise de 29, tiveram que ficar mais próximos das pessoas comuns.
comuns. Até exemplos mais simples, como atendentes de loja. Mercearias, leituristas de gás, todos tendo que aprender a ser corteses, a prestar um bom serviço. Entendi. A mensagem era clara. Ignorar o público não dava mais certo. De jeito nenhum. Cortesia, serviço, atenção viraram estratégia de negócio. Ele até interpreta a Grande Depressão como uma espécie de basta do público, sabe? Um protesto contra um sistema que só visava o lucro, ignorando as pessoas. É uma leitura forte. E a lição que ele tira disso? É aquela universal, a gente colhe o que planta. Ele argumentava que essa tentativa de só querer receber, sem dar um valor justo em troca, foi uma das causas da crise. É uma chamada para responsabilidade, né, individual e coletiva. Muito bom. E seguindo nessa linha de entregar valor, ele apresenta a tal fórmula QQS. O que é isso exatamente? QQS é um acrônimo simples, mas poderoso. Representa 3 pilares: qualidade, quantidade e espírito de serviço. QQS. Qualidade, quantidade, espírito. Vamos ver cada um. Qualidade. Qualidade é fazer o trabalho da melhor forma possível, cuidar dos detalhes, buscar eficiência. E não é algo estático, é buscar melhorar sempre. Ok. E quantidade? Quantidade é o hábito de entregar todo o serviço que você é capaz. Não fazer só o mínimo. E, mais ainda, ter a intenção de aumentar essa capacidade de entregar mais com o tempo e a experiência. Ir além. Entendi. E o terceiro? Espírito de serviço. Esse é mais sutil, talvez. É a atitude, a conduta, ter uma postura agradável, positiva, que facilita a cooperação, que inspira harmonia com colegas, chefes, clientes. É o como você entrega o serviço. O como faz diferença. Muita. Hill cita o Andrew Carnegie, o magnata do aço. Ele valorizava tanto a harmonia que dizia que não mantinha gente na equipe que não tivesse esse espírito colaborativo, por mais competente que fosse tecnicamente. Nossa. Pois é. Hill diz que uma personalidade agradável pode até compensar um pouco a falta de qualidade ou quantidade, mas a falta de um bom espírito, essa é difícil de compensar. Entendi. E ele vai além, né? Ele fala do valor da pessoa como um capital. Exato. Capital cerebral. Ele diz que quem vende serviços é um comerciante negociando esse capital. Capital cerebral. Gostei do termo. E tem como calcular isso. Ele propõe uma fórmula, baseada na época dele, claro. Multiplicar a renda anual por 16,23. A ideia era que a renda representava uns 6% do valor total desse capital, tipo um rendimento de investimento. A fórmula exata talvez não sirva hoje, mas a ideia é por trás. Exato. A ideia é o que importa, que o nosso conhecimento, nossas habilidades, bem aplicadas, são um capital valioso, talvez até mais seguro que dinheiro. Mais seguro? Por quê? Que, pensa bem, esse capital intelectual não some numa crise do mesmo jeito, não pode ser roubado facilmente, não se gasta por impulso. Dinheiro parado não faz nada. É o cérebro, a inteligência organizada que põe o dinheiro para trabalhar. Faz muito sentido. Certo, então vimos como buscar o trabalho, a importância do serviço, o que é esse capital cerebral, mas ele também alerta para o outro lado, né? O fracasso. Sim, e dedica uma boa parte a isso. Ele listou 30 causas principais de fracasso, depois de analisar milhares de pessoas. Conhecer essas armadilhas é tão crucial quanto saber o que fazer para ter sucesso. 30 causas. É bastante. Quais são as principais, assim, as mais comuns ou graves? Olha, a lista é longa, mas a gente pode agrupar. Tem um grupo grande ligado à mentalidade e ao planejamento. A número 1 para ele era a falta de um propósito definido na vida. Afetava quase todo mundo que ele analisou. Ser um norte, né? Exato. Fica à deriva. Nesse grupo entram também a falta de ambição, de querer algo mais que o medíocre, a procrastinação, o medo de decidir, a indecisão e os medos básicos que paralisam. Entendi. Mentalidade fraca, falta de clareza. E quanto aos hábitos, às ações? Aí entram outras causas importantes. A falta de autodisciplina, a falta de persistência, desistir fácil,
A má saúde, que muitas vezes a gente pode controlar com hábitos melhores, aquela coisa de querer fazer de tudo um pouco e não ser bom em nada, a falta de foco e o hábito de gastar sem controle. São coisas que minam a energia e o foco, né? Com certeza. E tem também as causas ligadas às relações com outras pessoas. Ah, isso é importante também. Muito. Uma personalidade negativa, a incapacidade de cooperar, a intolerância, mente fechada, o excesso de ego, vaidade. Ele menciona até a escolha errada do cônjuge pela falta de harmonia em casa e a escolha errada de sócios ou do chefe. É uma análise bem 360 graus dos nossos pontos fracos. É sim. E a ideia não é só listar, é usar como espelho, fazer uma autoanálise séria. Ele até fala para pedir ajuda de alguém sincero que nos conheça bem, para apontar os pontos cegos. E para ajudar nessa autoanálise, ele propõe tipo uma ferramenta, né? Um questionário. Isso, um questionário de autoanálise com 28 perguntas. A sugestão é fazer isso todo ano, como um inventário pessoal, sabe? Para ver o que melhorou, o que precisa de ajuste. Um check-up mesmo. Que tipo de perguntas tem nesse check-up? Dá para dar uns exemplos? Claro! São perguntas bem diretas, tipo: eu alcancei a meta que defini para este ano? Entreguei o máximo de serviço em quantidade e qualidade que eu podia? Minha atitude, meu espírito foi de harmonia e cooperação? Fui persistente nos meus planos? Decidi rápido e de forma definitiva? Tem outras ótimas. Eu melhorei minha personalidade? Como? Fui justo em todas as minhas relações? Exagerei em algum hábito? Fui intemperante? Mostrei egoísmo ou vaidade? Minhas decisões foram baseadas em fatos ou só em achismos? E aquelas perguntas que devem doer um pouco na hora de responder com sinceridade, né? Com certeza. Tipo, se eu fosse comprar meus próprios serviços do último ano, eu ficaria satisfeito? Eu tô no trabalho certo para mim? Se não, por quê? Quem comprou meus serviços ficou satisfeito? Se não, por quê? E afinal, qual a minha nota hoje nos princípios do sucesso? Uau! É para ser bem honesto consigo mesmo. É a base. Para ele, essa autoanálise constante é fundamental para poder vender bem seus serviços e para crescer sempre. É o famoso conhece-te a ti mesmo na prática. Para fechar o capítulo, então, ele fala sobre onde encontrar as oportunidades para aplicar tudo isso e gerar riqueza. E aí ele defende bastante o sistema americano da época dele, né? Defende, sim. E é super importante a gente lembrar o contexto. Ele está escrevendo ali em 1937, depois da Grande Depressão. Ele exalta muito o capitalismo americano como fonte de liberdade de pensar, de estudar, de ter religião, de fazer negócios, ter propriedade e também de abundância. Ele até dá exemplos de como a vida era barata, na visão dele. E ele define o que gera essa abundância como capital. Mas não é só dinheiro, né? Não, de jeito nenhum. Para Rio, o capital era principalmente gente com inteligência organizada. Cientistas, educadores, inventores, empresários, gente que usava o dinheiro de forma planejada para gerar valor tanto para o público quanto para si. Ele chamava essa gente de cérebros da civilização. E ele defendia esse sistema com unhas e dentes. Sim, ele defende o sistema da época dele contra os críticos, políticos, ativistas. É importante a gente só relatar o que ele escreveu, a visão dele naquele momento histórico, sem tomar partido, ok? É a análise de Hill em 1937. Claro, entender a perspectiva dele. Ele até lista gastos das pessoas com coisas tipo cosméticos, cigarros, cinema. Isso, para mostrar que tinha dinheiro circulando, que tinha mercado, oportunidade. Mas olha, além dessa defesa do sistema específico, tem um ponto central ali que talvez seja mais atemporal. Qual seria? O que ele chama de lei da economia. A ideia de que riqueza que dura, de verdade, só vem da prestação de um serviço útil. O sistema para ele funciona nessa base de troca de valor, dar para receber. Tentar burlar isso, seja como for, não funciona a longo prazo. Leva a problemas, a crises. Entendi. Então, a mensagem final do capítulo é: oportunidade existe, principalmente onde tem liberdade para criar e trocar, mas para aproveitar precisa entender as regras, planejar, agir com garra e, o mais importante, focar em servir. Servir bem aos outros.
É daí que vem a nossa prosperidade. Exato. Recapitulando rapidinho a parte 2. A estratégia para buscar o emprego certo, focando no valor, a mudança para um serviço voltado para o público, a fórmula QQS, qualidade, quantidade e espírito, o nosso capital cerebral, as causas do fracasso para a gente evitar com autoanálise e essa visão final do Rio sobre onde estão as oportunidades ligada à lei da economia do serviço útil. E assim a gente chega ao fim de mais essa análise profunda aqui no Positivo e Próspero. Foi denso, né? Mas esperamos que essas ideias do Napoleon Hill, mesmo antigas, tenham gerado boas reflexões aí para vocês aplicarem no dia a dia, agora em 2025. É incrível, né? Como coisas escritas há quase 90 anos ainda fazem a gente pensar sobre nosso trabalho, nosso valor, nossos objetivos hoje. Parece que a essência de planejar, servir bem e se conhecer, isso não envelhece. Queremos agradecer demais a audiência de vocês, a interação que a gente recebe. É muito bom ver o interesse por esses temas que ajudam a gente a trilhar um caminho de mais abundância, de mais realização. Continuem com a gente que tem muito mais conteúdo vindo aí para inspirar essas mudanças positivas. E claro, fica sempre a nossa recomendação, se puderem, leiam o livro todo, Think and Grow Rich. Que essa nossa conversa sirva de estímulo para vocês mergulharem ainda mais nas ideias originais do Rio. Vale muito a pena. E agora, aquele nosso convite. Se você gostou dessa análise, se ela te ajudou de alguma forma, ajude a gente a levar isso para mais pessoas. Deixe o seu curtir. O like ajuda muito o canal. Se ainda não faz parte, inscreva-se aqui no Positivo e Próspero. Vem com a gente. Ative o sininho das notificações para não perder nada. Compartilhe esse episódio, manda para aquele amigo, amiga, colega que também está nessa busca. E claro, explore os outros vídeos do canal. Tem quase 100 vídeos já, sobre lei da atração, mentalidade. Já somos mais de 180 pessoas aqui conectadas, vibrando na prosperidade. Para a gente terminar, fica uma pergunta para vocês refletirem, inspirada no capítulo mais pensando em hoje. No nosso mundo de 2025, com tanta tecnologia, tanta mudança rápida na economia, na sociedade, quais seriam os campos férteis de hoje? Onde estão as grandes oportunidades para quem quer aplicar esses princípios do planejamento organizado, do serviço útil, de forma eficaz? Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia, pela energia. E a gente se encontra na próxima, aqui no Positivo e Próspero. Até lá!